aqui. Vamos orar. Querido e amado Jesus, obrigada, bom Deus, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque estamos bem, temos saúde, acordamos em segurança. E nesse momento agora pedimos a Ti que abençoe a nossa aula, que Teu Santo Espírito esteja conosco, que a gente possa fazer as coisas tudo direitinho. Nos guarde e nos proteja hoje e sempre, por Jesus. Amém. Tiveram hoje aula de educação física, né? Então, assim, eu já vou avisar vocês. De tanto em tanto tempo, o professor vai fazer aula com vocês, né? Se eu não me engano, é de 15 em 15 dias. Mas essas aulas daí, excepcionalmente, vai ser só com ele, tá? Essa semana não teve como fazer, a gente teve que pegar o mesmo dia que a prof deu aula, mas serão nas sextas-feiras, às 9 horas, e vai ser só com ele daí. Daí vocês vão ter só o professor, e daí depois tá liberado, porque a prof não vai dar aula. Daí. Vai ter aulas 9 horas? Vai ter aula sextas agora? Algumas vão ser, vocês serão avisados quando será. Tá? Então vocês vão ser avisados. Amanhã vai ter alguma aula? Não. É só, vocês serão avisados quando vai ser, tá? Seguinte agora. Vamos lá para a página 47 de português, então. A gente vai continuar com a mesma linha de raciocínio que a gente fez ontem sobre as palavras que nós estávamos fazendo o quê? Com aquelas palavras ali da página 46. Como é que é o nome que a gente falou? Palavras que nós fizemos o quê? Ali no exercício 13. O que nós fizemos com aquelas palavras? Nos trechos das atividades 10 e 11, você analisar as palavras que Substituição. Fala, Leão. Substituição. Nós fizemos substituição. Para mim não ficar repetindo. Tipo assim, ó, às vezes a prof pede para vocês para fazer um texto, né? Ah, Maria acordou e foi para a escola. Daí, quando Maria chegou na escola, ela teve aula. Depois da aula, Maria pegou e... Tudo Maria. Não é necessário a gente fazer isso. Nós podemos substituir ela, a menina, e assim vai indo. A gente não tem necessidade da gente pegar e sempre usar o mesmo nome. Então, para isso que servem as substituições. E é isso que a gente vai continuar vendo, então, agora aqui no exercício 15. Vamos lá. No trecho a seguir, as palavras destacadas se referem a qual ideia? Exercício 15, página 47, para ninguém se perder. Então, vamos lá. Parece estranho falar em extinção de alimentos. Geralmente, estamos acostumados a ouvir que animais podem desaparecer. Mas o mesmo ocorre com plantas e ingredientes nativos de muitas regiões do planeta. Afinal, o desmatamento e o avanço dos centros urbanos sobre as florestas também fazem com que frutas e hortaliças percam seus habitats originais e deixem de existir. Sobre o que está falando aqui? Essas palavras podem desaparecer, o mesmo, e deixem de existir. Sobre o que está se referindo? Extinção. A extinção dos alimentos. Todas elas estão se referindo. Olha só. Parece estranho. Vou ler de novo agora para a gente entender. Parece estranho falar em extinção de alimentos. Geralmente, estamos acostumados a ouvir que animais podem desaparecer. Ou seja, o podem desaparecer também é o quê? Extinção. Em vez deles colocarem ali que animais podem entrar em extinção, eles substituíram e colocaram podem desaparecer. Mas o mesmo que a mesma extinção ocorre em plantas e ingredientes, tá? Daí vou pular, lá embaixo. Também fazem com que frutas e hortaliças percam seus habitats originais e deixem de existir. Senhora, eu coloquei desaparecimento naquela. Que é, Pietro, que tu ficou falando junto, menino? Eu coloquei desaparecimento naquela. Desaparecer. Desaparecer onde? A palavra? Não, mas não é. O prof já tinha dado a resposta. Tá falando sobre a extinção, entendeu? Tá falando sobre a extinção. A ideia, as palavras destacadas estão sendo relacionadas
a extinção, tá? Vamos lá. Leia os trechos abaixo. O desmatamento. Prof, Ah, a 15 eu botei a extinção de alimentos. sim. É que ali, ó, olha só. Ali está escrito extinção de alimentos. Sim, tua resposta está correta, tá, Murilo? Só que não é só extinção de alimentos. Como o texto falou ali, que pode os animais também deixar de existir, frutas, hortaliças, a ideia principal ali o assunto é sobre extinção, tá? Claro que ali em cima está escrito extinção de alimentos, mas todos eles estão se referindo à extinção, seja de alimentos, seja de, né, frutas, e que entra dentro da mesma situação, ou seja dos animais, tá bom? Vamos para o 16. Leia os trechos abaixo. O desmatamento e o avanço dos centros urbanos sobre as florestas também fazem com que frutas e hortaliças percam seus habitats originais e deixem de existir. Fazem com que. Então, ali, com que. Agora, embaixo ali, ó, vamos ler a letra A para vocês entenderem o que tem que fazer embaixo naquele espaço. Complete o segundo trecho com uma palavra adequada. Então, ali eles escreveram com que. Nós vamos ter que substituir. Então, façam aí, ninguém fala. Eu vou dar 30 segundos para vocês substituírem ali aquele com que por outra palavra. Esses fazem seus habitantes. Não falem. Ora, eu já substituí, mas não sei Então se tá tá, beleza. Eu já fiz. Todo mundo quietinho. Ok? Então vamos lá. Frutas e hortaliças perdem seus habitats originais e deixam de existir. Com que há desmatamento e avanço dos centros urbanos sobre as E com florestas. que, menino? É para substituir? Não, para copiar igual. Quem é que colocou outra coisa? É que Eu botei que. Frutas e hortaliças perdem seus habitats originais e deixam de existir. Eu coloquei para. Por quê? Por quê? Eu botei. Por quê, gente? Olha só. Vocês têm que entender, gente. Olha só. Frutas e hortaliças perdem seus habitats originais e deixam de existir. Por que eles deixam de existir? Porque há desmatamento e avanço dos centros urbanos sobre as florestas. A gente tem que ler a frase num geral, num contexto geral, para ver que palavra a gente vai colocar ali. Então, a palavra certa é porquê. E esse porquê... Separado? Separado. Tá. Separado. Separado. Não. É porque junto. Porque separado é só quando tu vai fazer a pergunta. Por que vocês estão fazendo aula de Zoom? Daí você vai responder. Porque estamos em quarentena. Esse porquê da resposta é o mesmo porquê daqui. E é porque junto, tá? Letra B. Em que os dois trechos se parecem e em que eles se diferenciam? O que esses dois trechos se parecem? Leiam ali. Palavras iguais. Mas tem palavras iguais? Vamos ler junto? Olha só, prestem bem atenção. O desmatamento e o avanço dos centros urbanos sobre as florestas também fazem com que frutas e hortaliças percam seus habitats originais e deixem de existir. Então, ele está dizendo que o desmatamento faz com que as frutas e hortaliças deixam de existir, perdem os seus habitats originais e deixam de existir. Vamos para a parte de baixo. Frutas e hortaliças perdem seus habitats originais e deixam de existir porque há desmatamento e avanço dos centros urbanos sobre as florestas. O que é parecido aqui? Senhora, eu já volto, eu vou pegar um negocinho rápido. O que é parecido nessas frases, gente? Porquê e o porquê. Ó, esquece o porquê e o com que. A pergunta não é nesse sentido. O que essas duas frases, toda frase, o que elas são semelhantes, gente?
que estão falando da mesma coisa. Exatamente, Murilo. Nós estamos falando da mesma coisa. A única diferença é o quê? Segunda é a continuação dela. Eles trocaram uma parte de lugar com a outra. Exatamente, Leão. Parabéns, vocês dois. Olha só, as duas frases estão falando da mesma coisa. A diferença é que foi trocada a ordem delas. Mas as duas estão falando sobre o mesmo assunto, só que a ordem delas está diferente. E isso a gente tem que prestar atenção. E olha só o que eu vou dizer para vocês. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa da parte cristã. Vocês acham que a gente pode ler a Bíblia de qualquer maneira? Não. A Bíblia a gente não acredita que é a palavra de Deus? Sim. Se nós acreditamos que é a palavra de Deus, a gente tem que ter a palavra de Deus, tratar a palavra de Deus com respeito. Se eu pego a Bíblia aqui, seja no celular, que eu tenho a Bíblia aqui, ou seja na Bíblia mesmo, eu vou ler a Bíblia. Daí começa a ler assim. Quando chega no fim, vocês acham que eu entendi alguma coisa que eu li? Não. A gente tem que... Não, a própria palavra de Deus diz que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que orar a Deus e pedir para Deus para que Deus nos oriente, que a gente possa entender o que a gente vai ler. E isso em tudo, gente. Não só na Bíblia, a Bíblia principalmente. A gente tem que ir com o espírito de oração para ler a Bíblia, a palavra de Deus. Mas quando nós lemos as coisas, se a gente lê por ler, a gente não vai entender. Tanto é que apenas 2 alunos me falaram a resposta. De 22, 23 alunos que tem... 22 alunos, porque conta eu aqui, né? Então, significa que leram por ler. A gente precisa ler prestando atenção no que a gente está lendo. Ou escutar prestando atenção no que a gente está escutando. Então, vamos prestar atenção no resto agora das outras coisas, para quando eu fazer a pergunta, eu ter que escolher um aqui, porque todo mundo vai querer dar opinião e saber responder porque prestou atenção. Tá beleza? Vamos lá, então. 17. Substitua o termo em destaque de modo a manter o mesmo sentido do texto. Então, a gente vai ter que substituir para manter. Eu vou ler e vocês vão responder ali. Depois eu corrijo. Desde que foram realizadas diversas degustações e atividades do Festival Arca do Gosto em São Paulo, a população pôde conhecer mais queijos, frutas e hortaliças nativas na região sudeste. Troquem esse desde que por outra expressão, que dê o mesmo sentido. Não falem. Já troquei. 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 Vamos lá, então. E aí, o que vocês colocaram ali? Só que. Só que. Eu botei quando. Quando? Também. Quando? Pode ser quando. Tem outro Eu coloquei também. desde quando. Desde quando tu ainda repetiu ali, né? Palavras são palavras. Quem mais colocou outra? Só que. Só que? Só que não. Quando foram essas degustações e atividades do festival Quando, beleza. em São Paulo, Sabe qual outra A expressão população que a pode gente poderia conhecer. colocar? frutas e hortaliças Isso, John. na Isso, região John. sudeste. Isso. Sabe qual outra expressão a gente podia colocar? No momento em que, a partir do momento em que, eram expressões que a gente poderia colocar também. Mas quando também tá bom, tá? O 18 nós não vamos fazer, tá? Então a gente vira a página agora para a página 48. 9.
Virem para a página 48, exercício 19. Qual é o valor mesmo? Professora, espera um pouquinho que eu tô corrigindo. Faz junto, meu anjo. A prof não pode ficar esperando. É que eu já fiz, só que daí eu tô corrigindo o que eu fiz de errado. Ah, tá. Então vai lá. Vamos lá, vai escutando agora, o Pietro. 19. Releia os trechos abaixo. Parece estranho falar em extinção de alimentos. Geralmente estamos acostumados a ouvir que animais podem desaparecer. Mas o mesmo ocorre com plantas e ingredientes nativos de muitas regiões do planeta. Ou da uvaia, essa linda fruta amarela que aparece na abertura deste poço. Espécie da Mata Atlântica. Seu nome em tupi significa fruta ácida. Então, o que ele quer que vocês façam? Que vocês pintem aí nesses 2 trechinhos tudo que vocês verem de pontuação. E o que tiver de pontuação, vocês pintem de azul e depois vocês escrevam ali quais foram as pontuações que foram pintadas. Vamos lá. Todo mundo pintando de azul as pontuações desses 2 trechinhos. Prof, tem que ser de azul. Não, Professora, não, pode ser outra cor. professora, mas onde é que tá esse trecho no texto? Não, meu amor, tu vai pintar no trecho aqui, no 19, nesses 2 trechinhos. Mas tu não tem que ver no texto. Prof, conta Não vírgula. tem que ver nada no Conta texto. vírgula. Conta vírgula. Tudo que é pontuação, Murilo. Até asterisco. Vírgula é pontuação. Eu não vou falar agora. Eu quero que vocês marquem, depois a gente vê, para mim saber como é que tá o conceito de vocês. Professora, tem um probleminha, daí depois eu te falo. Tá. Deu. Acabei. Terminei. Terminaram? Então, vamos lá. Quais foram as pontuações que vocês marcaram? Aspas, ponto final, vírgula. Isso aí. Essas são as 3. Tudo é pontuação, Murilo. Ponto, 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final. Tudo é pontuação. Botei Então, tudo. vocês marcaram aspas, ponto final e vírgula, correto? Correto? Então, agora, vocês vão fazer o quê? Prof, Sublinhar os prof. trechos. Ai, gente, que Prof. vocês hoje estão demais. Fala. Prof, aqui era para fazer você tem que escrever o nome das coisas ou você tem que botar o final? Tem que escrever, tem que escrever. Ô, Sora, eu tô faltando um ponto. Hã? Isso não, deixa eu falar. Tem que escrever, gente, a pontuação. Vamos lá. B. Agora vocês vão sublinhar a parte do texto que estava entre aspas. E vão responder o que esse sinal, as aspas, quis dizer dentro do texto. Por que foi colocado as aspas? Ninguém fala. Não fala. Eu quero que cada um faça o seu, depois eu pergunto. Sublinhe onde está a parte das aspas, a parte toda ali onde está de aspa de início e a aspa no final. E por que foi colocado aspa? Respondam ali. E depois eu vou perguntar. Sora, matemática eu não consegui fazer. Tá bom. Acho que tu já sabe. Eu já sublinhei. Também.
Do final. Ok? Vamos lá, então. Quais foram a parte da frase que tinha aspas, então? Extinção de alimentos, animais podem desaparecer. Animais podem desaparecer de frutáceas. Isso aí. Por que essas partes foram colocadas aspas? Porque essas Por causa palavras que são têm partes importantes. Pera lá. Fala Leão e depois fala o Murilo. porque tá no texto, e aí se esse trecho tem a mesma palavra, ele tem que colocar aspas. Professora, Tá. Vamos lá. Calma lá. Por Fala, causa, Murilo. por causa que é uma palavra, por causa que é uma palavra importante do texto. Mais da ou frase. menos. professora, Fala, Pedro. eu coloquei retrato de palavras. Não, não é. A próxima eu Fale, botei Isabela. para descartar expressões. Para o quê? Tá com a B. Descartar expressões. Destacar. Isso? Uhum. Foi outra pessoa Então, que olha falou. só. Aspas, ela tem algumas funções, tá? Nem sempre vai ter a mesma função. Neste texto aqui, ela quis destacar a expressão, como a Isabela falou. Então, falar em extinção de alimentos, né? Tá destacando. Mas ela tem outras maneiras também, tá? Ela pode dar uma ênfase a uma expressão, ela pode dar outro significado, tipo assim, ó. Ai, como esse gatinho é bonito. A gente não fala às vezes assim? A gente não usa as mãos para botar como se a gente estivesse colocando aspas. Ah, como esse gatinho é bonito. Eu tô dizendo que ele é bonito quando eu faço isso aqui? Não. Claro que não. Eu tô querendo dizer o quê? Ele é feio. Que eu achei ele feio. Então, aspas, tem algumas situações. Outra coisa, quando eu quero, de repente, como se eu estivesse falando, tipo assim, ó. Professora, Peraí um pouquinho, Pedro, só um pouquinho. Quando eu estivesse falando assim, ó. Tô dando aula, tá? Daí eu digo para vocês assim, eu vou explicar matéria nova para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção. Eu alterei o meu tom da voz. Só que na escrita eu não consigo mostrar que eu alterei o meu som da voz se eu estivesse escrevendo. Então, quando eu falo ali, eu quero que vocês prestem atenção. Eu posso colocar entre aspas. Por quê? Porque eu tô dando uma ênfase para aquilo ali. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Aspas tem algumas situações que a gente pode usar. Aqui nesse texto, ele quis dar ele quis destacar essa expressão no texto. Tá? Fala, Pietro. eu falei com a Michelle, mas não vai ser. Professora, era só para colocar dá para colocar só um significado? Mas tem só um significado. Todas essas expressões é o mesmo significado. Só dá para colocar, como é que é o nome? Só uma das coisas que entre aspas significa. Meu amor, a prof quer que tu escreva o significado da aspas neste texto aqui. Eu não quero que tu bote o significado de todas as aspas. Nesse texto, o que quis dizer essas aspas? Ele quis destacar a expressão, entendeu? 20. Isso aqui vocês vão fazer depois, tá? Pode ser nos próprios textos aqui do livro, tá? Pesquise trechos de outros textos em que as aspas aparecem e transcreva pelo menos um a seguir. Então, depois vocês podem olhar... Vocês podem olhar nos textos aqui, que a gente já passou, onde tem aspas, e vocês transcrevam essa frase onde tem as aspas aqui para o exercício 20. Exercício 21.
Nos exemplos que você pesquisou para a atividade anterior, as Prof, pelo aspas menos servem para... No exercício 21, vocês só vão conseguir fazer quando vocês fizerem o exercício 20. Vocês vão olhar a frase em outro texto e vão ver, por que ele colocou essa aspa aqui? Olha aqui, ó. Tem algumas alternativas, indicar ideia ou palavras dos autores. E olha aqui, ó, aqui tem outro sentido de aspas também, que eu vou explicar para vocês. Quando a gente faz trabalhos científicos, trabalho de faculdade, trabalho que de repente vocês vão fazer lá para o ensino médio, vamos supor que a Prof. Ellen escreva um livro, tá? E daí vocês leram meu livro e vocês querem escrever um negócio que eu escrevi no livro, vocês vão escrever no trabalho de vocês. Quando vocês vão copiar exatamente o que eu escrevi, vocês têm que colocar aspa no início e aspa no final. Por quê? Porque essas aspas significam que vocês retiraram exatamente como eu tinha escrito no meu livro. Entenderam? Então, a aspas também tem esse significado. Eu falando um monte de explicação, eu pensei, nossa, eu pensava que era, eu achava que era essa explicação de aspas. Eu pensei, nossa, eu tô errado. Então tá, vamos pro 22. 20 e 21 vocês têm que fazer sozinhos depois. 22. Leia atentamente a tirinha a seguir. As aspas foram utilizadas no texto para indicar o quê? Então, olha ali. Comprei um livro chamado Aprenda Inglês em 20 Passos. E quanto você já aprendeu? Então, eu saí da livraria e voltei para casa a pé. Mesmo assim, até agora não aprendi nenhuma palavra. O que é aquelas aspas ali? Título de uma obra, ironia, uma ideia contrária que foi expressa, ou ênfase em palavras ou expressões? Ironia. Não, a primeira. Ironia. O que tu falou, Pietro? Título de uma obra. É o título, meus amores. Olha ali, comprei um livro chamado. Então, ele colocou entre aspas, por quê? Porque, pela mesma explicação que eu dei para vocês agora há pouco. Porque o nome do livro se chama Aprenda Inglês em 20 Passos. O livro. Então, é o título de uma obra. Aprender inglês. Oi? Ele achou que se ele ler 20 passos, ele ia aprender inglês. Exatamente. Essa foi... A ironia é a tirinha toda, tá? Mas ali onde tem as aspas, não tem ironia. Ali ele copiou o título do texto. É muito engraçado isso. Tá? Então, olha só. A prof já está terminando o tempo. Eu vou salvar essa aula, só que eu quero que vocês vão abrindo o livro já na página 210 e vão lendo a página 210. Tentem fazer. A gente tem hoje 210 e 211 de matemática. Tentem irem fazendo enquanto eu salvo a aula. E eu já mando outro link, tá beleza? Tô caindo com a aula aqui. Vão fazendo 210 e 211.